A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o irmão Metanoia Lázaro. Graças a Deus pelo dia de hoje, pela vida que Ele tem me dado, pela saúde. Graças a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família e que Deus abençoe a tua igreja, abençoe o teu ministério. Amém? Irmãos, hoje nós vamos aprender o que Jesus nos ensinou. O dever de orar sempre e nunca desfalecer, que está escrito no Lucas, capítulo 18, versículo 1 até 8. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Lucas, capítulo 18, versículo 1 até 8. Diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse ao Senhor: Ouve o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Jesus falando o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ele contou que havia um juiz que não temia Deus nem os homens e que não queria fazer justiça para muita gente. E na mesma cidade havia uma viúva. E a viúva ia sempre pedir a esse juiz que lhe fizesse justiça, mas ele sempre a rejeitava, a expulsava. Como aquela viúva sempre ia lá pedir justiça contra seu adversário, aí, enfim, o juiz diz: vou fazer justiça para essa, para nunca mais vir me incomodar. E fez justiça. O Senhor Jesus, Ele continuou dizendo, se o versículo 5 até o versículo 8, que diz assim: Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune mais. E essa é a resposta que o injusto juiz fez. E depois, Jesus nos diz, no versículo 6, E disse ao Senhor: Ouve o que diz o injusto juiz? Vocês ouviram o que o injusto juiz disse? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles? O Senhor não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que demore para eles? Versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O Senhor Jesus disse: Ainda que tarde, o Senhor fará justiça. Ele disse que fará. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, o Senhor, nosso Deus. Ele estava a dizer assim: a viúva persistiu, não desistiu. A viúva sempre ia, mesmo quando o único juiz lhe dizia: eu não vou fazer justiça contra o seu adversário. Mas ela insistia até que o injusto se cansou e fez justiça. Amém? Irmãos, da mesma forma, nós devemos fazer com a oração, na oração. Deus não é injusto, Deus não é infiel.
Mas o que nós devemos fazer é permanecer na oração. Jesus nos ensina que devemos permanecer na oração, voltando dia e noite, clamando a Ele, e depressa Ele fará justiça. Não estou a dizer que Deus vai responder a sua oração hoje, ou amanhã, depois da manhã. Você orou por aquilo, não está a receber. Você orou para salvar alguém, não está a acontecer. Você vai desistir. E quem sabe também nesse tempo desse injusto juiz, ali vinham também outras pessoas fazer justiça. E ele rejeitava essa gente. A gente que foi rejeitada, que ele não fez justiça para eles, na hora eles desistiram. Mas aquela viúva, ela sempre voltava pedindo que lhe fizesse justiça contra o seu adversário. Irmão, seja como essa viúva, permaneça na presença de Deus, orando dia e noite. Clame a Ele dia e noite. E o certo dia, Ele vai responder o seu clamor. Não desista, continue na oração. Oração com fé, confiando que um dia Ele vai responder. Amém? Não sei quanto tempo pode durar ou vai durar. Porque Deus, Ele quer o melhor para nós. E Ele nunca demora. Ele faz coisas preparadas porque o nosso Deus é organizado. Você não pode pedir algo hoje e Ele fazer hoje mesmo, sabendo que te prejudicará se for hoje mesmo. Ou também Ele não pode responder a sua oração por causa disso que você... Talvez seja disso que você está a pedir a Ele, não esteja certo na presença dEle. Não seja certo na presença dEle. Ele, às vezes, nós devemos entender que o que nós pedimos, depois que Deus nos dar, vai desgraçar a nossa vida. Vamos continuar a adorar a Deus? Então, irmão, não desista da oração. Às vezes Deus não nos dá aquilo que pedimos porque Ele sabe que vai nos prejudicar. Ele sabe que vamos nos afastar dEle. Por isso que Ele reserva essa coisa para a hora certa e o tempo certo. E quando Ele faz, é possível que você não entenda, irmão. Sabe? Irmão, sabes por que Deus não faz na hora que você pede a coisa? Deus, peço isso, faça aquilo. Sabe por que Deus não faz? Porque se Deus fazer no momento que você está a pedir, você vai crer, você vai confiar, você vai glorificar. Deus respondeu minha oração. Porque Ele respondeu na hora que você pediu. E você sabe por que Deus responde depois? Não responde na hora que você ora e responde depois. Pode ser depois de algum tempo. Depois que você se esquece, Ele faz acontecer. Sabe por quê? É para você saber que o nosso Deus nunca esquece. Ele nunca esquece. Ele nunca esquece de nada. Nem de você, do que você pediu. Quando chega o momento certo, Ele dá. Amém? Nunca esquece. Quando Ele faz depois que você esquece, é para você saber que esse Deus nunca esquece. Então nós devemos permanecer na oração, como o Senhor Jesus nos ensinou. Se você foi a Deus, orou e não recebeu, e desistiu, você pode estar no lugar daquela gente que foi naquele juiz, pediu e o juiz recusou. Na hora desistiram. Você também, se desistiu, vai estar no grupo dessa gente. Você precisa ser o persistente. Deve orar sempre, todos os dias, dia e noite, clamando a esse Deus. E Ele fará justiça depressa para você, como o próprio Jesus nos disse aqui na Bíblia. Justiça depressa. Jesus não está dizendo que depressa como hoje mesmo ou amanhã. Mas o que eu sei, pelo menos, independente de coisa que você está a pedir a esse Deus, vai depender se pode durar tempo ou não.
Cada um sabe o que está a pedir a Deus. E Deus sabe o momento certo para tudo acontecer. Amém? Deus nunca se esquece de você. E você não pode dizer, então Deus faz acontecer depois que eu esqueço. Porque Ele esquecia dessa forma. E Ele se lembra, tinha me esquecido do fulano. Então deixa eu fazer, atender aquela oração. Não. Significa que naquele momento, o tempo que Ele te dá, depois que passa um tempo que você orou há dias atrás, significa que Ele já está te dando aquilo que Ele preparou. E Ele vê que você já está preparado para receber aquilo. Por isso que Ele te dá. Ele não esquece como nós homens. Me esqueci disso. Não. Estamos a dizer, Ele lembra. É porque Ele sabe que já é o momento desse meu servo receber isso. Amém? Irmãos, ore sempre. Não pare. Não desista. Não fraqueja, irmão. Por mais difícil que seja a luta, persevera. A resposta de Deus virá. 3 respostas que Deus pode te dar. Não. Ainda não. Sim. Entendeu? Não. Ainda não. E sim. O não, podemos dizer que o que você está a pedir a esse Deus não seja bom para você. Ainda não é tempo de você receber o que você está a pedir. Sim, o que você pediu, isso que você pediu é certo e Deus vai fazer acontecer. Agora ou depois, mas o sim também é uma resposta. O não também é uma resposta. Ainda não também é uma resposta. Amém? Irmão, se você gostou dessa narrativa, se você sentiu que Deus tocou seu coração, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, escreva nos comentários o que Deus fez na sua vida depois que você permaneceu na oração e não desistiu como essa viúva. E se você desistiu da oração, também escreva nos comentários. Nós vamos ajudar a você. Nós vamos ajudar você. E Deus também vai ajudar em primeiro. Em primeiro lugar, Deus vai ajudar. E nós também vamos apoiar. Escreva nos comentários o que Deus fez na sua vida depois que você permaneceu. Ou por que você desistiu. Nós vamos estar aí para te ajudar. E que seja para a honra e glória de Deus a nossa oração. Amém? Que Deus abençoe. Que a paz do Senhor esteja contigo, hoje e para todo sempre. Amém?